encontre guarida em nossos corações, para que possa, Senhor, germinar essa semente e dar frutos a 100 por 1. Para a glória do Teu nome, nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Confesso para vocês que nessa noite eu estou um pouco ansioso, no bom sentido da palavra, e feliz de estar aqui hoje dando essa palavra, porque um pouco de empolgação também para falarmos sobre esse assunto. E eu quero contextualizar um pouquinho, cada um de nós aqui. Nós estamos falando sobre nossa campanha que estamos fazendo de 40 dias de prosperidade bíblica, amém? Esse assunto que às vezes as pessoas às vezes têm até medo. Meu Deus, está falando de prosperidade bíblica, o que é isso? Não é a prosperidade de ganhar dinheiro. Nós não estamos falando aqui para você ficar milionário, para você ficar rico, para você vir aqui na igreja e ganhar dinheiro. Nós não estamos falando aqui para arrancar dinheiro da igreja, não é nada disso. Assim como o pastor Pierre abriu semana passada, explicando um pouco sobre o que nós vamos falar, nós estamos falando aqui sobre uma prosperidade bíblica, que vai muito mais além do que dinheiro, do que finanças, do que bens materiais. Uma prosperidade bíblica que vai além das coisas financeiras, que vai além das coisas materiais e palpáveis, mas vai muito mais, espiritual, é algo, a administração do nosso tempo, a administração também das nossas finanças, mas para que nós possamos aprender cada dia mais a vivermos uma vida segundo aquilo que o Senhor quer e deseja de nós, amém? Glória a Deus? Amém, irmãos? Então, nós estamos falando sobre este livro aqui, ó, a vida biblicamente próspera, amém? Do autor Carlito Paz, pastor Carlito Paz. Então, está ali atrás, se você quer comprar, tá bom? Adquirir este livro, fique à vontade. Nós não colocamos custo adicional nesse livro, é preço de custo, tá bom? Então, você pode comprar ali na nossa livraria, fique à vontade, vai ser muito bacana se você acompanhar conosco, amém? E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem que fez jejum de café aí? Dá um sinal para nós aí. Vocês sobreviveram. Amém? E o pastor estava com dor de cabeça. E tinha não sei quem que não estava aguentando nem andar. Ih, meu Deus do céu, o que ia acontecer? Eu não dou conta de ficar sem meu café. Mas você venceu, irmão. Glória a Deus. Amanhã de manhã você vai tomar seu cafezinho de novo. Você vai aguentar esperar amanhã cedo? Vai? Hoje, já vai ter que tomar hoje de noite e não dorme se tomar café. Como é que faz? Mas eu não tomo café, muitas pessoas sabem disso, então eu tirei aquilo que eu mais amo. Quem sabe o que é? Doce. Todo mundo já sabe. Então eu tirei doces e sobremesas. Eu também fiquei tremendo uns dias, mas depois passou. Mas glória a Deus, irmãos, que nós estamos fazendo isso, nós estamos abraçando essa causa. E você que não fez, tá bom? Não se preocupe, você pode começar hoje conosco. Nós vamos orar nessa noite mais uma vez e nós vamos começar nessa semana o nosso jejum de uma refeição do dia, tá bom? Então você vai escolher uma refeição do seu dia para você se abster dessa refeição e estar jejuando conosco, tá bom? Então, mesmo que você não fez da outra vez, você pode fazer agora. Você é desafiado e eu quero te encorajar a fazer essa semana. Vamos estar jejuando, irmãos, vamos estar orando, clamando ao nosso Senhor, e não somente em jejum, tirando aquela refeição. Por exemplo, eu vou tirar o café da manhã, mas naquele momento vamos estar em oração, vamos estar buscando ao Senhor. Não é somente, tirei a refeição, mas é buscarmos ao Senhor, para que Deus possa fazer o sobrenatural na minha, na sua vida, e quebrando o mamão da nossa vida, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho muita coisa para falar nessa noite, então eu queria que você prestasse muita atenção. Vocês sabem que eu sou rápido e agitado, mas então preste muita atenção, não perca um minuto, não se distraia, por favor, em nome de Jesus, e eu vou orar, e nós vamos começar a introduzir essa mensagem em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos, fizemos várias orações nessa noite aqui, Deus, e nós declaramos, Deus, clamamos ao Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa agir, Deus, nos nossos corações, quebrando, Senhor, o mamão de nossas vidas, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha como flecha aos nossos corações, e que o Senhor, Deus, possa fazer, Deus, o sobrenatural aqui nessa noite, Deus, em nome de Jesus.
nós declaramos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, vai prevalecer nessa noite, trazendo mudança de mente, mudança de comportamento, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos ser restaurados e entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Então, nós falamos desse assunto várias vezes, e o que acontece? Nós pensamos assim, prosperidade, nós vamos para um extremo ou para outro extremo. Temos o extremo da escassez, pessoas escassas, às vezes numa pobreza extrema, e às vezes essa pessoa nem é pobre financeiramente, mas é pobre de espírito. Ela às vezes tem condições para comprar alguma coisa, mas não compra nada, passa dificuldade, fica sempre com coisas velhas dentro de casa e entulhando. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Nessa escassez, vivendo sempre com necessidade, vivendo sempre pedindo e sempre naquela pobreza. Mas nós também temos o outro lado da moeda, que é o outro extremo, que é às vezes a ostentação, o desperdício. Pessoas que vivem, que tem demais e sobra demais e gasta demais e ostenta mostrando o seu carrão na rua e vive só para as riquezas. E às vezes, não sei você, mas às vezes você abre o seu guarda-roupa, principalmente às vezes as mulheres, e tem roupa ali que você nunca usou, está entulhada, guardada lá no cantinho. Você está ali entulhando aquilo, naquele desperdício, e você tem que tomar cuidado, porque os dois extremos, nós aprendemos através da vida biblicamente próspera que os dois extremos é uma adoração a Mamon. Então, se você está vivendo no primeiro extremo, tome cuidado, você está adorando Mamon. Se você também vive no outro extremo de ostentação, você também está praticando adoração a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, e a Bíblia nos diz que nós não podemos adorar a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro, e esse dinheiro é o Mamon que nós falamos. Amém? Estão entendendo? Então, nós não conseguimos adorar a dois senhores. E nós acabamos de cantar nessa noite, eu até anotei aqui, parei correndo ali na hora do louvor, e nós cantamos assim: tudo o que tenho. Você prestou atenção nisso? Tudo o que tenho, eu derramo aos teus pés. Não importa, bem mineiro, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Olha o que você declarou. Nós cantamos isso nessa noite, nós declaramos isso. Tudo o que tenho, esse aqui está falando sua casa, sua vida financeira, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o seu conforto, tudo o que tenho, eu derramo aos teus pés. Jesus, teu valor é maior. Irmãos, se nós como igreja vivêssemos isso aqui, essa simples frase, pequena, mas maravilhosamente grandiosa, amém? Maravilhosamente grandiosa, nós já tínhamos a igreja com muito mais pessoas, Nazareno estava sendo muito mais impactado por nossas vidas, porque nós teríamos entendido totalmente o sentido do evangelho, que é morrer para nós mesmos e viver para Cristo, amém? Então, nós declaramos isso nessa noite, e eu quero ver se você realmente falou a verdade, se você realmente declarou: tudo o que eu tenho, eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, não importa o quão difícil seja, eu entrego ao Senhor. E nessa palavra, nessa mensagem, nós vamos discorrer algumas coisas falando sobre isso, sobre princípios, sobre atitudes que devemos fazer para compreendermos melhor essa entrega, essa vida biblicamente próspera. Amém? Então, como eu disse para vocês, eu estou muito empolgado e animado para falar dessa palavra, porque, perdão, com licença. Porque, agora sendo bem sincero com vocês, eu sempre quis falar desse assunto, mas sempre, às vezes, veio uma repreensão no meu coração, e às vezes não era o momento certo, mas hoje eu vejo como o momento certo. Por que eu falo que eu sempre quis falar? Porque eu não estou aqui para falar, eu quero falar muitos exemplos sobre a minha vida dessa noite, mas não com o intuito de se engrandecer, não com o intuito de, ele é melhor, nada disso, mas com o intuito de exemplo daquilo que Deus fez na minha vida, amém? Daquilo que Deus tem operado e transformado na minha vida, na vida da minha família, nos meus negócios, porque eu não gosto nem de falar isso, mas eu também sou empresário, eu também construí alguma coisa, Deus de junto com meu pai ali, mas muitas vezes eu escutei assim na minha juventude, com mais ou menos com 17, 18 anos, eu estava ali,
sentei para jogar futebol, a gente sentado na arquibancada, às vezes o Tony Pedro vai lembrar, estava eu e ele, e mais uns colegas, e aí ele falou assim para mim, não, eu queria ser igual você, eu queria ser filho do Rogério também, olha lá, você tem tudo, é só você entrar na loja, você pega o que você quiser, pode ir lá, não, lá naquela fazenda, lá o tamanho daquela fazenda, nossa, isso é bom demais, cara, eu queria ser você. Aí o Antônio Pedro, não sei se você lembra, ele virou e falou assim, isso marcou minha vida, o Antônio Pedro virou e falou assim, você está falando que quer ser igual a ele, mas ele trabalha mais do que os funcionários. Eu chego lá e está descarregando caminhão, eu chego lá e está ajudando a fazer isso, ele está fazendo trato, está fazendo outras coisas. Aí o cara falou, não, eu não quero não. Eu achei que você ficava só de boa, só mandando a turma, só lá sentadão à toa. Aí o Antônio Pedro falou assim, não é bem assim não. Mas assim, ele também tem um negócio dele, ele sabe como é que é, ele pega também. Mas uma palavra do meu pai lá atrás, que fez total diferença na minha vida, foi assim, olha, ele chegou para mim, eu tinha meus 17 anos, 16, 17 anos, estava parando de estudar e começando a trabalhar na fazenda. E ele chegou para mim e falou assim, Guilherme, presta atenção. Antes de você começar a querer mandar, a querer falar o que tem que fazer, você tem que aprender a fazer tudo primeiro. Você tem que passar por todos os setores. Gente, teve vezes que eu estava lá no curral, rapando, vou falar fezes, né? Porque tem gente que fica meio constrangido. Rapando bosta de vaca. E estava todo sujo, porque eu não tinha medo, ia jogando aquele negócio, sujava. E aí você já viu aqueles vendedor engomadinho? Chega um vendedor na sua fazenda, engomadinho assim, e eu estava lá todo sujo, e tinha um funcionário, um colaborador ali do lado. Esse vendedor chegou por ali, todo engomadinho, chique, olhou para mim e fez assim, me desmereceu, tipo assim, isso aí não vale nada não. E veio aqui no rapaz, no colaborador, pegou na mão dele e falou assim, e aí, cara, tudo bom? Eu estou com uns produtos aqui. Aí o cara falou assim, não sou eu não, é ele. Nossa. E agora? Nem lembro o que eu fiz, mas... então ele me distratou porque eu estava aprendendo. E eu acho isso muito bacana porque as pessoas não querem o processo. Nós estávamos falando sobre isso hoje de manhã. Ninguém quer passar pelo processo e entender como a gente chega. Hoje você olha para mim e você fala assim, não, olha lá o cara... tem dinheiro demais, sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem uma fazenda, mas ninguém quer passar pelo processo, igual aquele rapaz que falou comigo lá atrás, ele achou que estava tudo de boa, ficar sentado, tranquilo, mas, e o processo? E os 10, 12 anos que nós viemos aprendendo, cada dia, dia após dia, para chegar onde nós estamos hoje. E assim como eu falei, eu quero usar muitos exemplos da minha vida, que aconteceu na minha vida, atitudes que eu mudei, que eu tive que entender e perceber. E aí sim, Deus começou a nos abençoar. E não estou falando somente financeiramente. Eu estou falando sobre tudo, sobre como administrar o seu tempo. Eu estou falando sobre financeiramente. Eu estou falando sobre uma prosperidade de alegria, saúde, vida com Deus. Estou falando de um tempo com a sua família. Isso é uma vida biblicamente próspera. Dinheiro, irmãos, é a última coisa que nós vamos falar. Eu estou falando sobre um todo, sobre nós vivemos uma vida feliz, alegre e abundante. Abundante de alegria, abundante de tempo, abundante de sabermos dividir as coisas certas da nossa vida. Por muito tempo eu passei pensando, e agora? Como dividir o tempo da minha vida? Como separar tempo em casa, tempo na igreja, tempo no trabalho? E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Assim como o pastor abriu semana passada, o primeiro versículo está em Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim, deem e lhes será dado, uma medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Semana passada o pastor deu um exemplo de um saco, né, que a gente ia socando ele, mas eu não consigo me segurar, eu tenho que fazer essa pergunta, quem aqui que já comeu de marmita, já levou marmita para o serviço? Levanta a mão. Nossa, gente, demais. Irmão, você já viu quando aquela marmita que a sua mãe ou a sua esposa preparou para você chega lá no cafezal ou no seu serviço e abre ela assim, ó, que a tampa está até colada, não é? É até difícil de abrir, é essa medida, irmãos. O Didinho achou bom. Faz mesmo, é verdade. Então, ela dá até uma estufada assim, porque essa é uma medida calcada, sacudida. Essa é a marmita que quando a gente leva para o trabalho lá, e está assim, que a mãe ou a esposa preparou com aquela coisa mais bacana para a gente. E é isso que Deus tem para nós.
Ele quer que os seus filhos vivam em abundância. Ele não quer miséria para a gente, Ele quer abundância. Mais uma vez, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida abundante e próspera. Não estou falando só de dinheiro. Mas, então, o Evangelho nos ensina sobre a premissa da real prosperidade bíblica. Então, o que é? Amor, generosidade, misericórdia, justiça e ética do reino. Isso é a verdadeira prosperidade bíblica. Entenda que a verdadeira prosperidade bíblica vai além da riqueza material e ela abrange aspectos espirituais, emocionais e relacionais. Então, ela engloba tudo isso, o nosso espiritual, as nossas emoções, como você está com as suas emoções e os nossos relacionamentos, como eu trato o meu próximo. Amém? Então, prosperidade verdadeiramente é uma bênção de Deus que envolve paz, contentamento e a realização da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a gente vivendo uma vida biblicamente próspera, nós temos paz, nós temos contentamento, somos felizes com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus deu para nós. E a outra coisa, nós realizamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Não a minha vontade, não o meu jeito, mas a vontade do próprio Deus para nós. Amém? E o rei Davi declarou em Salmo 1, versículo 1 a 3, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Você será como uma árvore que dá frutos. Sabe aquele pezinho de goiaba lá do lado do ribeirão, que ele nunca fica seco, as folhas dele nunca caem, ele fica lá sempre verdinho, lindo, bonito. Ou um pezinho de limão que fica ali, quantas vezes a gente já viu ali nas pescarias, não é, Dinho? Um pezinho de limão sempre lindo, verdinho, bacana, mas ele nunca seca, ele nunca murcha. Por quê? Ele foi plantado junto aos ribeiros das águas vivas. E essa pessoa, ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, quantas vezes nós vamos pedir conselhos, pedir ajuda financeira, ou até no nosso negócio, e nós sentamos e vamos ouvir uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que não entende nada. Ele vai fazer, depois eu vou falar mais sobre isso, mas às vezes um ímpio, ele vai pegar e falar assim: vamos estudar aqui, o seu negócio está falindo. Aí você senta para estudar com uma pessoa ímpia, o que você deve fazer? Primeira coisa que ele faz: vamos passar o Lula para trás, vamos cortar esse imposto aqui, vamos sonegar esse outro imposto aqui, vamos sonegar esse outro imposto aqui. Esse é o que o ímpio faz. Esse é o conselho dos ímpios para nós. A Bíblia está falando que bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Um homem de Deus que você senta, ele vai sentar com você e falar: irmão, você tem dizimado e ofertado na casa do Senhor? A primeira coisa que ele vai perguntar, se o seu negócio está falindo. Esse aqui é o primeiro princípio, eu estou adiantando, mas eu vou chegar lá. Isso é só uma introdução. Agora vamos entrar realmente na palavra que diz que fé em Deus e sabedoria, irmãos, fé em Deus e sábia administração. Dentro dessa vida biblicamente próspera, hoje nós vamos falar sobre a fé em Deus e a sábia administração. Amém? E eu quero dar mais um exemplo aqui, tá bom? Eu compartilhei sobre isso na escola bíblica, no treinamento. Quando a palavra fé em Deus apareceu aqui, eu li ela pela primeira vez, eu falei: sim, pai, eu vou falar sobre isso, sendo que eu estou faltando tanta fé com o Senhor. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Há 3 semanas atrás, nós iniciamos o plantio de milho, e nós começamos a plantamos mais ou menos uma semana, e não choveu. Estava marcando chuva, e a gente confiante que ia chover bastante, não choveu. E a gente falou: não vamos parar não, nós temos que dar continuidade ao plantio, para que depois os tratos culturais tem que ser tudo sequencial. E aí vamos continuar. E continuamos. Há 2 semanas atrás paramos de plantar, acabou todo o plantio, glória a Deus, deu tudo certo. Mas e aí, irmãos? E a chuva? Cadê a nossa chuva no mês de outubro que não teve? E agora o que a gente faz? Irmãos, eu comecei a ter uma batalha com Deus impressionante. Eu tinha noites que eu acordava, abria a janela e olhava assim: está chovendo, não estava chovendo. Tinha dia que eu sonhava que estava chovendo, e no outro dia de manhã eu chegava lá, estava tudo seco. Eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer? E aí,
com muita luta, desespero, e eu compartilhando com os irmãos, Isadora orando, Isadora, cadê sua fé? Você não acredita no que Deus vai fazer? E aquela palavra vinha sobre a minha mente, aquele versículo estampado, lá na minha casa tem um versículo bem grande estampado, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e ele é Deus, acaso ele deixa de fazer, acaso ele deixa de cumprir aquilo que ele prometeu para os seus filhos? E eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, esse milho vai morrer, e agora? E orando, o pessoal da fazenda, olha o que Deus fez, irmãos, o pessoal da fazenda fazia um círculo, e lá para a roça de milho, em cima da roça, fazer um círculo e começar a orar, clamar a Deus por chuva. Olha o que Deus está fazendo lá, e clamando a Deus por chuva. O Cleicinho está junto lá, Deus transformando a vida deles, através, e tratando a minha vida também, né? E aí, eu já tinha até me acalmado um pouco. Aconteceu na sexta-feira, vocês lembram que na sexta-feira choveu bastante aqui em Nazareno? Aí eu com meu pai, choveu, bom demais, tal. Irmãos, eu cheguei na roça, sábado de manhã, não tinha chovido lá, choveu até no alto da fazenda, e na roça não choveu. Eu liguei na Bituruna, aí em Bituruna choveu? Nossa, aqui em Bituruna choveu muito. Presta atenção, a minha fazenda está entre Nazareno e Bituruna. Deus mandou chuva em Nazareno, Deus mandou chuva em Bituruna, mas na minha fazenda não choveu. Eu falei com o pessoal, Deus está me tratando, olha o que Deus está fazendo comigo, gente, Deus está me lapidando, mas assim, não estava tranquilinho assim não, né? E aí falei, Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso de acreditar mais. E pensa comigo, se eu tenho dificuldade, se você tem dificuldade de acreditar que Deus pode pegar um pezinho de milho, e por às vezes que não chova, mas que o próprio Deus pode sustentar aquele pé de milho lindo, bonito, mesmo sem uma gota d'água, você crê nisso? Como nós vamos crer, se nós não cremos nisso, como nós vamos crer que os mortos podem ressuscitar? Como nós podemos crer que o próprio Jesus ressuscitou? Como nós podemos crer que hoje paralíticos podem ser curados? Como nós podemos crer que hoje a depressão pode ser curada e milagres podem acontecer na nossa igreja, se nós não cremos que um Deus é todo poderoso para conservar uma plantinha de milho? E isso veio ao meu coração e Deus falando comigo. Como você pode, meu filho, não crer que uma plantinha dessa eu não posso conservar ela? Como você vai crer nos milagres que eu ainda vou fazer na sua vida? Nos milagres que você ainda vai presenciar? E aí, ontem nós tivemos a confraternização da fazenda, um evento maravilhoso que, às vezes, se estivesse chovendo, não ia ser tão legal quanto foi. Nós preparamos tudo e eu falei com todo mundo, vai estar chovendo. A gente colocou tenda no campo para não molhar, mas irmãos, foi um tempo maravilhoso, eu pude ali compartilhar a palavra com as pessoas, eu vi que as pessoas ficaram impactadas com o amor de Jesus, nós podemos falar de Deus, nós não perdemos uma oportunidade, fizemos ali na fazenda mesmo, colocamos músicas de Deus, e as pessoas foram impactadas, porque nós como mestres, nós como senhores e donos da fazenda, nós servimos os nossos colaboradores, nós estávamos ali, eu, meu pai, minha mãe, a Isadora, e a Gabi, e a Lavínia, nós 6 estávamos servindo as pessoas, a gente não deixou ninguém fazer nada, mandamos todos os funcionários sentarem nas mesas, e nós falamos, vocês nos servem o ano todo, mas agora é a nossa vez de servir vocês, e eu preguei aquela palavra sobre nós estamos lavando os pés deles, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos. Irmãos, é impressionante, nós acabamos o evento mais ou menos 8h30, e o pessoal começou a juntar as coisas e ir embora. Quando acabou tudo, nós acabamos de limpar as coisas, mais ou menos 9 horas, o que aconteceu? Chuva. Deus mandou chuva para nós, aí não choveu em Nazareno, mas lá choveu. E hoje, o que está acontecendo? Chuva. Então assim, um exemplo de que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Eu principalmente, essa luta com Deus, de que Deus pode fazer, independente que Ele não vai mandar chuva, mas o que eu estava crendo é que, mesmo assim, aquela roça daqui 2 a 3 meses, eu vou virar para vocês e vou falar assim, irmãos, hoje eu trouxe bastante milho verde, vamos comer milho verde? A gente vai cozinhar milho verde ali em cima, gente, eu trouxe milho verde para todo mundo, daquelas roças lá que eu falei para vocês, que nós pensávamos que ia ter que replantar, de que não ia nascer nada, mas é aqui a roça que Deus abençoou e fez prosperar, mesmo não chovendo, mesmo estando seco, mas Deus fez, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, irmãos, por esse milagre? Amém, glória a Deus, aleluias. Então, falando então sobre uma fé em Deus e uma sábia administração
nós vamos falar de Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 28, que é a nossa parábola dos talentos. Muitos de nós aqui já conhecemos e sabemos até de cor, onde aquele senhor diz: vem cá, toma para você 5 talentos, toma para você 2 talentos, e toma para você 1 talento. Aquele primeiro que ganhou 5 talentos, ele foi lá e multiplicou e devolveu 10. Aquele outro foi lá, ganhou 2 talentos, multiplicou e devolveu 4. Mas aquele outro que ganhou 1 talento, ele enterrou, e quando o seu senhor voltou para cobrar aquele talento, ele disse: eu não só tenho 1, senhor. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa parábola, a parábola dos talentos. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9, coloca aí para nós, o próximo aí. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então você nunca imaginou, você não consegue imaginar aquilo que Deus preparou para nós. Amém? É muito mais do que podemos imaginar. O amor a Deus é uma chave poderosa para a sua prosperidade. Ame a Deus e não ao dinheiro. Amém? Ele quer abençoar e quer que vivamos uma vida biblicamente próspera em todas as áreas. A nossa identidade não está no que realizamos, mas no que Cristo já realizou por nós. Amém? Então, prosperidade, ela não se resume, isso aqui está no nosso livro, tá bom? É a vida biblicamente próspera. Prosperidade não se resume apenas a dinheiro, bens ou a um bom planejamento financeiro. Ela começa no coração e se revela no modo como administramos o que Deus nos confiou: tempo, talentos, recursos, relacionamentos e oportunidades. Mais uma frase que eu sempre ouvi na minha vida: tem uma pessoa que chega na fazenda com um computador e fala assim: vamos planejar, e vem, planeja tal, e faz assim, digita, e meu pai sempre falou: ele só vem, só digita, não sai do papel, não sai do computador. Então, nós podemos até planejar, mas um bom planejamento financeiro não quer dizer que vamos ser prósperos. Você pode planejar, mas se você não executar, não vai acontecer nada. Então, não fique só nos planejamentos. Você deve sonhar, planejar, pensar, se organizar, mas não fique só nisso. Você tem que colocar em prática. Amém? Então, vamos lá. Primeira coisa aí, podemos conhecer muitas pessoas bem-sucedidas nos parâmetros do mundo, mas o nosso parâmetro é o céu. Muito além dos bons administradores de nossos recursos, precisamos ser administradores fiéis de disciplina, caráter e fé, cujos frutos evidenciam a bondade e o poder de Deus em nossa história. Amém? Então, assim como, se eu não me engano, isso aqui não está aqui, eu estou lembrando aqui agora, o Salmo de Asaf, é isso? Da bolsa furada? Ou que ele tinha, Asaf que tinha inveja dos ímpios, é isso? Asaf, né? Beleza, obrigado. Então, assim como esse cara, ele tinha inveja dos ímpios, nós não podemos ter inveja daquele povo que é ímpio. Presta atenção, nós olhamos lá para fora e falamos assim: nossa, aquele cara lá, ele é ruim, ele é sujo, ele faz mau negócio, por que ele está prosperando e eu continuo aqui desse jeito? Por que ele só ganha e eu fico assim? Esses são os parâmetros do mundo. O mundo está olhando para essas pessoas e está falando: nossa, como ele é rico, e como o pastor disse, às vezes ele só tem dinheiro, mas ele não é rico nada, ele não tem tempo para a sua família, ele não vai em casa, a família está destruindo, ele está traindo a esposa, ele tem 2, 3 famílias. Você quer ser visto assim? Pelo parâmetro do mundo, ou você quer ser medido pelo parâmetro do céu? Nós estamos aqui para ser medidos com o parâmetro do céu, e isso não é para as pessoas dizerem assim: nossa, ele tem 500, não sei que número que é grande, mas 500 mil visualizações no Instagram. Isso é o mundo. O mundo vai olhar para aquela pessoa e falar: esse cara é um influenciador enorme, meu Deus. Esse é parâmetro do mundo. É muito ou é pouco? 500 mil. É pouco? Então me fala um número bom aí. 1 milhão. Nossa, como é que eu estou por fora? Meu Deus. 1 milhão de seguidores no Instagram. Pelos parâmetros do mundo, esse cara é o quê? Quantos jovens estão vivendo a vida pensando nesse cara? Eu quero ser igual a esse cara, eu quero cortar o cabelo igual a esse cara, eu quero viver igual a esse cara tem mansão, esse cara tem jato, esse cara tem mulheres. Parâmetros do mundo. Eu não quero ser visto assim.
Eu não quero ser visto pelos parâmetros do mundo. Que nessa vida as pessoas às vezes podem olhar para nós e falar assim, esse cara não está com nada. Mas quando eu chegar no céu, eu quero ver uma multidão me aplaudindo e falando, você chegou, glória a Deus, você foi usado por Deus, glória a Deus, você ganhou tantas e tantas almas para Jesus. Amém? É assim que você quer chegar nos céus? Ou você quer ser aplaudido aqui? Vamos pensar aí então. Antes de nós entrarmos no princípio, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, e depois eu continuo aqui. Para quem não sabe da minha história, mais ou menos com 16 para 17 anos, eu ia estudar em Lavras, e em Lavras, eu teria que morar sozinho, e a minha mãe quase arrancou os cabelos. Quando ela chegou lá e viu aquilo, ela falou, meu Deus, meu filho vai morar aqui nesse lugar, com esses meninos. E há um tempo atrás a gente pensava assim, nossa, ela não podia ter feito isso, né? Tinha que ter soltado, mas não, esse era um propósito do próprio Deus, para que não deixasse a minha vida se perder. Então, eu vim estudar em Tutinga no 3º ano, e ali eu comecei a realmente trabalhar na fazenda. Eu comecei a estudar de manhã e ir para a fazenda à tarde. Irmãos, quando eu cheguei na fazenda, não estou falando mal do que o meu pai construiu, não estou falando mal de nada disso, mas quando eu cheguei ali para trabalhar, ele falou aquilo para mim, eu comecei a fazer desesperadamente, igual um maluco, fazendo todas as coisas, aquilo, tudo na força do meu braço, tentando alcançar alguma coisa, e nada ia para frente. Tudo que eu fazia não dava em nada. A fazenda ficava no vermelho, e muitas das vezes nós tínhamos que pegar dinheiro emprestado com a loja, tinha que pegar dinheiro emprestado para comprar adubo, era aquele sofrimento, a gente não sabia o que fazer, porque sempre ficava no vermelho, e foi assim, uns 2 anos mais ou menos, e a gente não sabia como fazer, e sempre assim, não tinha uma clareza, não sabia o que acontecia. Às vezes, funcionários que estavam ali, bebendo no trabalho, já aconteceu de um funcionário deixar o trator funcionando na roça, e dormir, porque estava tão tonto que foi trabalhar, e o trator ficava funcionando lá, e ele dormindo, porque não conseguiu, dormiu lá, e ficou lá. Então, assim, uma situação triste e caótica, isso tudo num processo que nós estávamos em conversão, num processo que Deus estava entrando em nossas vidas, e nós estávamos procurando o que nós precisamos fazer, o que precisamos de fazer para mudar essa realidade. Então, eu tentei sempre fazer na minha força, do meu jeito, na força do braço. Muitas vezes nós tentamos, né? Uma coisa não está dando certo. Eu estou falando do meu negócio aqui, mas quero que você entenda isso na sua vida. Às vezes você está vendo que não está dando certo, aquilo não vai para frente, e você vai na força do seu braço. Agora você fala assim, não quero nem saber, agora eu vou na minha vontade mesmo, não quero nem saber. Que se exploda, e vai de qualquer jeito. Eu estava desse jeito, e trabalhava de manhã, de tarde, de noite, não tinha tempo para nada, era só trabalho, minha vida era trabalhar, não pensava em mais nada. Estudar, eu faltava 1, 2 semanas da escola para trabalhar, e não queria saber disso, porque a minha ideia era fazer aquela fazenda ir para frente de alguma maneira. Então, eu tive um grande acréscimo na minha vida, perdão, depois eu falo disso, mas o pastor me trouxe à mente uma coisa muito importante semana passada. Ele falou assim, Davi, ele trabalhava para o pai dele, ele não tinha salário, ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, matando leão, pegando o urso pelo braço, e nervosão lá, brabo, pequenininho, baixinho, na força de Deus. Mas eu também fiquei mais ou menos 4 anos da minha vida sem salário. Eu trabalhava na fazenda, eu recebia do meu pai água, comida, roupa, o que eu precisava eu pedia, e tinha, às vezes eu nem pedia, minha mãe chegava com a roupa para mim e falava assim, coloca isso aqui e tal. Então, mas eu nunca despertei esse entendimento de que eu preciso do meu sustento. Você lembra do filho pródigo? Que nem estava trabalhando direito, e chegou o pai e falou assim, aqui ó, me dá a sua herança aí, que eu vou embora e quero aproveitar a vida. Eu podia ter feito isso muitas vezes, não pedido isso, mas eu tinha carro na minha mão, eu tinha lugares para viajar, e não precisava de dar muita satisfação, era só sair e voltava, eles confiavam em mim. E muitas vezes o Ezequiel já falou isso para mim, falou, Guilherme, como que pode, cara? Você tinha tudo na sua mão para poder viver a vida que os caras queriam, de sair de carrinho e som alto na rua, mas por que você não fez isso? Eu falei, cara, a minha mente estava somente em trabalhar, minha mente estava somente em fazer alguma coisa por aquela fazenda, fazer alguma coisa acontecer naquele lugar, e eu não tinha nem tempo, nem pensava nessas coisas. Então, eu também lembro que eu trabalhei, mais ou menos de 4 a 5 anos, sem um salário, não porque eu precisava, mas as coisas que meu pai me dava, era a provisão dele, já era a responsabilidade dele de me dar.
eu teria total autoridade de falar assim: ó pai, agora tem como você arrumar um salarinho para mim aí, para eu começar? Mas eu não queria. Minha mãe às vezes chegava para mim e falou: Guilherme, pega o seu salário, eu vou te dar. Eu falei: não quero, a fazenda não tem condições, eu não vou receber nada, deixa aí. Se já está tudo no vermelho, eu ainda vou pegar dinheiro, deixa aí. Então, foi mais ou menos esses 4 anos, mas depois eu vim a conhecer a minha bela esposa, que foi embora. Eu ia falar dela agora, cara. Ela estava ali. Ah, desconfiou, não desconfiou? Então essa linda mulher apareceu na minha vida, glória a Deus por isso. E aí eu tive a necessidade de ter a minha renda, de agora cuidar dos meus, daquilo que Deus colocou na minha mão, certo? E então, essa mulher entrando na minha vida, nós entendemos, aí ó, é o que eu fui falar de você. Então essa mulher de Deus apareceu na minha vida, e ela simplesmente fez assim: olha, cara, vou parar aqui um pouquinho, vou dar um conselho para os jovens ainda que não casou e tal. A mulher de Deus para você vai falar assim: eu vou contigo onde você for, eu topo tudo com você, cara, estou junto contigo. Ela falou para mim assim, depois que a gente casou, ela é pedagoga, e ela falou assim: estou junto com você, essas bezerras estão tudo morrendo aí, eu vou cuidar. Fez curso, se preparou e ficou lá, de sol a sol, todos os dias, sem folga, tratando daquelas bezerras. O serviço dele era mais pesado que o meu, e ela se dedicava mais do que eu, muitas vezes. Eu não queria levantar de noite, e ela levantava de noite, ia lá, chovendo, pegava uma bezerra no colo, para secar a bezerra, 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, a gente já fez isso várias vezes, e ela cuidava daquela bezerrinha, e amamentava ela, e hoje são as vacas que estão dando mais de 40, 200 litros, que o pastor já falou, ficou doido, né? Mais de 40 litros de leite por dia lá, e já é muita coisa, né, Toninho? E o homem fala 200 litros, o que é isso? Exagerou demais. Então, a partir desse momento que nós começamos a entender, e aí nós trabalhamos mais 2 anos, escravos do trabalho, não vínhamos à igreja, não dávamos dízimo na casa do Senhor, nós não servíamos, não fazíamos nada, vínhamos na igreja uma vez por mês, porque a gente queria fazer acontecer lá na fazenda. Eu entendo que foi um momento de Deus para trabalhar na nossa vida, mas gente, foi o pior momento da minha vida, esses 2 anos, sem buscar de Deus. Eu e a minha esposa, a gente não orava, a gente não buscava a Deus, a gente não fazia devocional junto, a gente não vinha na igreja, a gente não tinha comunhão, zero. E foi o tempo mais difícil, mais escravizador, porque a gente não tinha gente para trabalhar, era só a gente. Várias vezes a gente pegava no final de semana, sábado de manhã, e começava, sábado de manhã tirando leite, tratava das bezerras, sábado de tarde tirava leite, tratava das bezerras, sábado à noite tirava leite, tirava leite, no domingo de manhã, o mesmo processo, a gente parava meia-noite, pegava 4 da manhã de novo, no domingo, e era de 2 em 2 final de semana, era a gente, eu e ela, e a gente fazia tudo isso, e ficava assim, exausto, e a gente começou a engordar demais, porque assim, a gente queria compensar, né, a gente estava nervoso, cansado, falava, não, hoje a gente pode, e só comendo, aquele nervoso, aquela coisa, sabe? Então, a partir daí, que nós voltamos a congregar, voltamos a vir na casa do Senhor, começou a despertar um virar de chave na nossa mente. A partir desse momento, nós voltamos, reconciliamos algumas coisas, nos submetemos à autoridade, falamos, nós precisamos de ajuda, estamos aqui, vamos de novo, e aí fez um start na mente, e aí começou algumas coisas a acontecerem, e agora eu quero dar, amém, irmãos, estão entendendo aí? Amém? Está todo mundo comigo aqui? Ninguém dormiu não? Amém, glória a Deus, vamos continuar então, deixa o restinho mais para frente, tá bom? Eu contei a parte ruim, depois eu conto a parte boa. Agora, o primeiro princípio, para que você viva, para que você realize uma administração fiel e multiplicadora dos seus recursos, assim como na parábola dos talentos, o primeiro cara ali que recebeu 5 e o segundo recebeu 2 e multiplicou, primeira coisa que você precisa de fazer na sua vida, para que você possa fazer isso, seja um dizimista e ofertante fiel. E o primeiro versículo em Malaquias 3:10, nós lemos aqui várias vezes, fala sobre dízimo. Tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Malaquias 3:10. E o outro versículo, coloca o outro para a gente aí, 2 Coríntios 9:6-7, fala sobre oferta. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente.
Cada um deve decidir em seu coração quanto dar, e não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Presta atenção, esse versículo fala sobre oferta. Não deixe ninguém aí louco tentar te persuadir e falar que isso daqui é sobre dízimo, tá bom? Isso aqui é sobre oferta, para você discernir aquilo que Deus colocar no seu coração. Oferta. Sobre dízimo, Malaquias 3:10, a 10ª parte. Dízimo significa o quê? 10ª parte. Muita gente já tentou falar no seu ouvido, tem certeza? Sobre esse versículo aqui, para você dar o que você sentir no seu coração. Não, isso aqui é uma oferta, cara. Você vai dar, do mesmo jeito que você vai dar uma oferta na PAI, eu quero abençoar lá no lar do idoso, também é uma oferta. Ou eu quero abençoar os missionários, uma oferta missionária. Aí sim, você vai abençoar aquilo que Deus colocar no seu coração, mas dízimo não. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. E olha para vocês verem como que é importante nós falarmos sobre isso, e eu quero falar isso com tanta autoridade que você não tem noção. Se Deus, nós cantamos aqui no começo, vamos voltar um pouquinho. Deus, eu te entrego tudo. Meu salário está lá, Deus, eu te entrego tudo. Ele ainda te permite viver com 90% do que você ganha. E Ele te fala, Ele não te fala assim, você não vai devolver na casa de Deus 10%, não estou devolvendo para o Senhor. Não é isso não, cara. Você está trazendo aquilo que Ele te deu, os 100% que Ele te deu, você está entregando os outros 10%. Somente 10% Ele te pede, somente 10%. E eu sei que tem muita gente ferida com isso, tem muita gente que ainda ama o mamon, que ainda está no mamon e que não consegue dizimar, e que não consegue ser fiel, e que não consegue ter constância no seu dízimo. Às vezes dizima um mês, passa 5 meses, dizima de novo, às vezes por um problema com o pastor, às vezes por um problema com a igreja, às vezes por um problema com o fulano de tal, não sei quem. Sabe quem está perdendo com isso? Só você. A igreja continua e Deus vai abençoando da mesma maneira, mas você não está sendo abençoado na medida que Deus deseja para a sua vida. Então eu queria confrontar você nessa noite com amor, que se fosse a Silvana aqui, ela estava batendo nesse púlpito, mas eu posso falar mais do que ela ficou brava comigo, gente. Eu quero desafiar você. Deus fala conosco, ponham-me à prova e vejam se eu não vos abençoarei. Seja fiel, irmão, no seu dízimo, seja fiel, oferte na casa do Senhor. E agora eu quero parar aqui um pouquinho. Sabe quando a nossa chave começou a virar? Lá na fazenda, quando nós falamos aqui, a primeira coisa, o dízimo na casa do Senhor. Primeira coisa, entregar na casa do Senhor o dízimo e a oferta. Tudo começou a mudar. A realidade começou a ficar diferente. Muitas vezes nós não estávamos enxergando igual nós enxergamos hoje, o que Deus já fez, porque hoje nós estamos aqui, né, já enxergamos, já sabemos tudo o que aconteceu, mas lá na época, era difícil de ver, era difícil de enxergar, mas nós falamos, vamos dizimar na casa do Senhor, e vamos entregar aquilo que pertence ao Senhor. Quando nós viramos essa chave, essa foi a primeira coisa que nós fizemos, e aí Deus começou a abençoar a nossa vida, não somente em dinheiro, não somente em prosperidade na fazenda, mas em abrir os nossos olhos, a enxergar as coisas de maneira diferente, e falar assim, olha essa oportunidade, olha aqui o que está acontecendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E foi como tirar uma venda dos olhos e Deus abençoando nossas vidas. Então, não estou falando isso porque nós estamos precisando de dízimo e oferta. Se eu falasse isso aqui era uma calúnia. Se eu olharia e falava para mim, falava assim, meu Deus, o Guilherme com aquela fazenda daquele tamanho está me pedindo dinheiro. Irmãos, não estamos falando sobre isso, cara. Até quando nós vamos ficar nisso? Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre uma prosperidade, sobre a sua vida. Deus fala, ponham-me à prova. E o segundo princípio é, planeje com sabedoria o seu orçamento. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30 diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Deus deseja que sejamos bons administradores. O orçamento tem que estar como um membro da família e tenha condições para comprar e pensar no que você vai comprar. Presta atenção então, o orçamento ele tem que ser como um membro da família. Esses dias para trás, meu irmão veio para mim, muito bacana, e me perguntou assim, cara, estou querendo construir um negócio assim, assim, assim e tal, o que você acha? Eu falei, você já fez as contas? Já fez as contas de quanto você vai gastar e tal?
eu vou gastar tanto assim e tal, mas você tem esse dinheiro? Não, eu vou ficar devendo. Então sai fora. Então sai fora. Se você já vai começar um negócio devendo as coisas, sai fora. Já está errado. Primeiro você faz um orçamento. Primeiro você calcula, você pensa se vai dar certo, se esse orçamento vai entrar nas suas condições. Agora você já começa um negócio cheio de dívida. Sai fora. Já está errado. E bacana, muito lindo e maravilhoso quando alguém pede um conselho, quando alguém pergunta o que eu devo fazer para alguém mais experiente, não que segue conselhos de ímpios, mas que pergunta a alguém que pode instruir de verdade. Nós temos várias pessoas que podem nos instruir no começo do negócio, numa situação que às vezes não está passando, não está conseguindo resolver, num orçamento de finanças. Quantos cursos e cursos vão ser dados ainda, já foram dados na igreja, sobre isso, sobre fazer orçamento. Estou falando coisa nova aqui não, gente, estou falando coisa de muito tempo. E uma coisa muito importante também, muitas vezes nós queremos cobrar o que o pastor faz com os 10% que nós damos, mas nós esquecemos os 90% que fica com a gente. Deus vai cobrar, não dos 10 que o pastor está administrando, de você. Deus vai cobrar de você os 90 que você fica com ele. Está jogando no tigrinho com os 90%? Está fazendo aposta com os 90%? Está desperdiçando com os 90%, ostentando, comprando roupa que você não precisa? O guarda-roupa lotado, hoje eu preciso comprar uma roupa nova. Precisa nada, o guarda-roupa está cheio. Isso é o quê? Mal administração dos 90% que você tem. Quantas vezes nós jogamos dinheiro fora com coisas que nós não precisamos, mas nós vamos lá e fazemos da mesma maneira. E Deus vai cobrar, não do pastor, os seus 90%, Deus vai cobrar de você. O que você está fazendo? Amém? Muitos não conseguem dizimar porque não sabem quanto ganham. Eu faço sempre essa pergunta. A pessoa às vezes chega para mim para me pedir um conselho e fala assim para mim: mas eu não consigo dar dízimo. Eu falei: mas você sabe quanto você ganha? Não consigo me controlar, tal, vou fazer aqui, não sei. Cara, como que você vai dar dízimo de 10% se você não sabe nem quanto você ganha? Se você não faz nenhuma anotaçãozinha ali, quanto eu gastei, quanto ficou ali e tal. Principalmente num negócio ou numa coisa diferente que você está empreendendo. Para você saber, para eu saber quanto a fazenda sobra por mês, eu tenho que fazer muita conta. Você não tem no seu negócio, na sua atividade? Ou às vezes no seu próprio salário ali. Sabe muitas vezes, coisas que nós fazemos também, sobre dízimo e oferta? Já falei sobre isso aqui uma vez. Vou dar um exemplo aqui em números, tá bom? Às vezes o seu dízimo é R$398. Aí você pega e faz assim, 300, 3 notas de 100 e 50, uma nota de 50, 2 de 20, né? Deu 390, pega mais 5, 3 moedinhas de R$1, põe lá. Aí põe no envelope ali. 10%. Que religiosidade. Você não pode completar os R$2 que faltam ali para... Não sei, às vezes Deus não vai te cobrar disso, Deus não está te cobrando disso, mas pense, o que Deus coloca no seu coração? R$2? Ou às vezes o seu salário lá no seu olerite vem um valor, você dizima de outro. Você nunca consegue dizimar o valor certo. E não é porque você não tem condições, é por falta de organização, de planejamento. Muito importante para nós. Deus vai cobrar de nós a sermos mordomos daquilo que Ele confiou para mim e você. Lembra disso? Ele não vai cobrar você dos 10% que você deu na igreja. Ele vai cobrar você dos 90% que ficou com você e como você administrou. Para de se importar com o que você dá para a igreja e comece a se importar com o que Deus deixou para você. E aí a sua vida vai transformar. Amém? Então, cuidado com desperdício, ostentação, vaidade no processo, administrar. Será que você está assim? Uma pergunta. Você está desperdiçando as coisas? Será que você está ostentando alguma coisa? Está tendo vaidade no processo? Como é que é a sua vida? Em que lado você está? Mas uma coisa importante, administrar o tempo também é honrar a Deus. Dê o seu melhor tempo para a sua família. Uma vida biblicamente próspera também é saber administrar o tempo. Tem pai de família ou tem mãe de família que trabalha tanto, mas tanto, que ele chega dentro de casa para brincar e não consegue brincar com o filho. Está morto, está cansado. Sabe por quê? Você deixa o restinho para o seu filho. Tudo que sobrou vai para ele. Uma vida biblicamente próspera, sabe o que é?
você dar o melhor para a sua família, você tem que dar o melhor para os seus filhos. Então você deixa de trabalhar um pouco de dia, para você estar bem à noite. E quantos de nós trabalhamos tanto, mas tanto, que chegamos na igreja e dormimos, porque nós damos o restinho para Deus, porque nós estamos sempre cansados, mortos, sobrecarregados. Por quê? Porque você ainda não entregou para o Senhor tudo aquilo que você precisa de entregar. Amém? Está difícil aí, irmãos, de escutar essas coisas? Vamos lá. Terceiro ponto, esteja atento às oportunidades de Deus. Esteja atento às oportunidades. Quando o futuro, o que é uma oportunidade? Quando o futuro encontra alguém capacitado. Então, aquele que vê uma oportunidade, e quando o futuro encontra alguém capacitado, esse é o cara que vê uma oportunidade, ele está pensando lá na frente. Mateus 25, 14 e 15 diz assim: o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um, e em seguida partiu de viagem. Então eu te pergunto, aquele que recebeu 5, ele é maior do que o que recebeu 1? O que ganhou 2 é maior do que ganhou 1? Não, cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Se Deus tivesse colocado nas minhas mãos tudo, aquela fazenda igual está hoje, estava tudo destruído há alguns anos atrás, sem eu estar preparado, sem eu ter passado pelo processo. Eu com 17 anos não tinha capacidade de gerir uma fazenda no ponto que está hoje, mas eu passei pelo processo. José tinha capacidade de organizar e de governar o Egito, igual ele governou quando ele sonhou, ou depois que ele passou pelo buraco, pelo sofrimento, pela cadeia, e Deus fez um processo, e ele chegou lá preparado para tudo que ele tinha que fazer, não é? E ele aprendeu naquela trajetória. E eu pergunto a você, você está passando por essa trajetória? Como que está sendo isso na sua vida? Você está vendo oportunidades? E aí entra uma palavra muito importante, chama discernimentos. Discernimento, nós precisamos discernir quando aquela oportunidade é uma oportunidade que vem de Deus, ou quando aquela oportunidade é uma coisa que o diabo está lançando para atrapalhar a sua vida. A gente sempre falou aqui, eu não lembro quem falou, acho que o pastor, sobre às vezes a pessoa comprar um sítio. Vou falar agora sobre o sítio. Meu sonho é comprar um sítio, eu vou comprar um sítio, e aí Deus dá a oportunidade, o cara compra um sítio, tal, que legal. Mas aí o diabo usa tudo aquilo ali, para o cara não vir mais na igreja e ir só para o sítio. Foi uma oportunidade, não foi? Muito bacana, o sonho do cara é comprar um sítio, mas aí ele se perdeu no meio do caminho. Foi uma linda oportunidade, Deus deu a oportunidade para ele, só que ele não soube usar. Ele foi lá e abriu mão de tudo e foi para o sítio. Ele servia no ministério, ele fazia evangelismo, agora ele não tem tempo, porque ele tem que ir no sítio capinar as verduras, capinar a horta. E agora, não, o sábado e domingo não posso ir para a igreja, porque eu tenho que ir para o sítio cuidar das coisas. Então, tome cuidado e tenha discernimento. E uma outra coisa importante é que tem pessoas que reclamam de tudo. Se você reclama do que você tem, como Deus irá te confiar coisas maiores? Vou repetir, tá bom? Se você está reclamando daquilo que você tem, como que Deus vai confiar coisas maiores a você? Pare de reclamar, pare de falar assim, isso aqui é pouco, isso aqui não vai dar, não sei o quê, Deus, o fulano de tal tem tudo, eu não tenho nada. Enquanto você continuar nessa murmuração, enquanto você continuar nessa vida de reclamação, Deus não vai abençoar a sua vida, porque você não está satisfeito com aquilo que você tem. Como que Deus vai te confiar coisas maiores? Não tem como, é impossível. Vamos lá, quarto, invista com sabedoria e lucratividade. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido somente 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, nós perguntamos, como eu posso multiplicar aquilo que Deus me deu? Primeira coisa, não corra riscos desnecessários que o façam perder. O que eu estou falando sobre não correr risco e sobre investir com sabedoria e lucratividade? Vou te dar exemplo, tá bom? Cartão de crédito. Às vezes é uma ferramenta maravilhosa, né? Na mão da pessoa certa, porque na mão da pessoa errada destrói a sua vida inteira. Sei muitos exemplos sobre isso.
A pessoa compra no crédito, aí divide a fatura em mais 10, divide a fatura em mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Quando vê, está devendo 10 mil, 5 mil, 80 mil. Você está achando que tem limite? Não tem limite não. Ele vai te achando que está muito bom, depois já era. Faça um planejamento, cuidado. Outra coisa perigosa, empréstimo. Quantas pessoas falam, vou pegar um dinheiro emprestado aqui, depois eu resolvo. Cuidado, cuidado. Sabe o que eu já escutei muitas vezes? E às vezes você vai até já ter escutado isso muitas vezes. Eu escutei assim, olha, pessoas falam, assim, olha, a gente que é pobre não consegue ganhar na vida sem ficar endividado. Já escutou isso alguma vez? Escutei isso de um funcionário meu uma vez, ele falou para mim assim, não, eu que sou pobre, se eu não fizer umas dívidas, eu nunca vou conseguir ir para frente. Cara, que pensamento órfão, que pensamento de escassez, que pensamento de miséria. Que Deus é esse que nós servimos, que nós imaginamos que nós só vamos prosperar se ficarmos endividados? Quantas vezes eu escutei isso? Cuidado com as tentações, seja sábio e prudente, converse com pessoas experientes. Irmão, escolha uma pessoa de Deus. Aquele cara ali tem um fruto de Deus na vida dele. Nossa, aquele cara, eu estou vendo que ele está alinhado com o Senhor. Às vezes ele tem um negócio, às vezes ele tem... Antes de você empreender, antes de você fazer alguma coisa, consulte pessoas, consulte amigos. Quantas vezes nós deixamos de fazer uma... Não vou falar essa palavra. Todas as vezes nós deixamos de fazer uma besteira, porque nós vamos na pessoa certa e perguntamos assim, o que você acha disso aqui? E aquele cara com sabedoria fala assim, isso daí não vai dar certo. Não, eu já tentei, já fiz isso e não foi. Entre nós fazendeiros, às vezes a gente vai num e no outro e pergunta assim, aí cara, estou querendo fazer isso lá, tal, o que você acha? Já fiz aqui, deu tudo errado, não gaste dinheiro com isso não. Pergunte pessoas certas, vá em pessoas certas, não seguindo o conselho de ímpios, porque muitas vezes a gente vai lá no conselho do ímpio, para atrapalhar o resto da sua vida, e te colocar mais dívida, está entendendo, irmão, o que eu estou falando? Amém? Todo mundo está acordado aí? Nosso Deus, estou acabando. A boa mordomia cristã entrega 10% em adoração no altar e administra 90% com sabedoria. Amém? Nós administramos com sabedoria. O quinto e último, esteja pronto para prestar contas. Mateus 25, 19 ao 21 diz, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 e disse, Senhor, me confiou 5 talentos, veja que eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porei sobre muito, venha e participe da alegria do meu Senhor. Amém? Deus vai te perguntar, o que você fez com o que eu te dei? E eu não estou falando só sobre dinheiro. Deus vai perguntar para você, o que você fez com a casa que eu te dei? O que você fez com o carro que eu te dei? O que você fez com a família que eu te confiei? O que você fez com a esposa que eu te confiei? E com os seus amigos que eu te confiei? O que você fez com o trabalho que eu te confiei? Você pregou meu amor ali? Você vai ser cobrado disso, você sabia disso ou não? O seu Senhor vai te perguntar, e o seu negócio glorifica o meu nome? Aquilo que eu confiei nas tuas mãos, tem glorificado o meu nome? O bom investimento honra ao Senhor, e o desperdício ou o desvio do que Ele confia em nós, ofende e o fere seu nome e seus propósitos. Você precisa prestar contas, ser honesto, recolher os impostos, e é aquilo que eu paro aqui, não sonegue imposto, não dê o jeitinho brasileiro, não seja o veaco, que queira chegar no lugar de um jeitinho mais fácil. Outro testemunho, na fazenda a gente matava vaca clandestinamente. Quando você pega um animal e vai abater ele, e eu chamo um açougueiro ali, lá da esquina, e falo, vem aqui na minha fazenda, abate o animal, está tudo errado, não tem nota, não paga imposto, nem nada. A gente fazia isso várias e várias vezes, quanto mais fazia, mais vaca morria, e isso para a gente é horrível. Você acha que a gente quer que morra vaca? Não quer. Quando a gente cortou essa mania de fazer isso, Deus nos abençoou, irmãos. E aí raramente morreu uma vaca. Acontece. Não estou aqui para falar que é tudo mil maravilha não, tá bom? Se você for lá comigo um dia, eu te explico as dificuldades. Mas, e aí as coisas começaram a acontecer. E agora quando vai matar uma vaca, é frigorífico, eu chamo o cara certo, ele vem no caminhão, tira a nota e leva.
fechando as brechas. Então, se você tem um negócio, se você tem um empreendimento, você como pessoa física, se você só nega impostos, Deus nunca vai te abençoar. Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Lula o que é de Lula, fazer o quê? Não tem jeito. Você tem que dar, gente, é a lei dos homens, não tem como, e Deus vai te abençoar muito mais. Quantas vezes, não pode falar de Lula. E aí, entra na nossa pregação do crente veiaco, né, que vocês sabem disso. Não, eu vou dar um jeitinho aqui, depois eu ajeito. E a sua vida vai só desmoronando. Em quantas áreas? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também plantará. Então, se você semeia sonegação de imposto, você não vai colher coisa boa, não, irmão. Se você semeia palavras de maldição, você também não vai receber coisa boa, não, hein? Mas pelo contrário, se você semeia coisa boa na vida das pessoas, você vai colher. E aí agora eu entro na parte boa, tá bom? Do meu testemunho. E é muito legal, quando nós começamos a entender e fechar as brechas que a gente fechou, olha, ser dizimista fiel, ofertar na casa de Deus, ali na fazenda a gente começou a entender que a gente queria abençoar as pessoas, a gente dá umas cestas básicas, além do salário, a gente dá o almoço na fazenda, para abençoar as pessoas, não é com o intuito de fazer trabalhar mais, é com o intuito de realmente abençoar aquelas pessoas. Nós começamos a cortar as pessoas que, eu não tenho carteira para dirigir o caminhão, não, vem cá então, vou te dar uma carteira, vai lá, tira a carteira lá de caminhão, aí o cara agora tem carteira para dirigir o nosso caminhão. Esse negócio de fechar brecha, de comprar coisas sem nota, irmãos, Deus fez uma maravilha em nossas vidas, e aquele negócio foi fazendo assim, olha, não estava dando para entender como ia crescendo, como ia acontecendo, e não dá para entender e explicar a grandiosidade do que Deus tem feito nas nossas vidas, através disso, de fechar brechas, de entender aquilo que está errado. Não estou falando que está tudo perfeito, nós ainda estamos correndo atrás de fechar brechas. De vez em quando a Isadora vira para mim e fala assim, aquilo ali, Deus me incomodou, aquilo ali. Esses dias tinha uma gruta antiga lá, de santo. Meu pai falou assim, esse trem está me incomodando. Eu tentei pegar a marreta e quebrar, não deu muito certo, ele pegou uma máquina, foi lá e arrancou aquilo tudo. Aquilo que ele arrancou aquilo tudo ali, mais um altar a Baal sendo derrubado, e aí Deus prosperando mais um pouco, mais uma vez, não estou falando só sobre dinheiro, tá bom? Estou falando sobre prosperidade. Aí você fala para mim, Guilherme, então na fazenda não move só através de dinheiro. Deus realmente, tem meses lá que era para receber menos o valor do leite, todo mundo está recebendo menos, eu recebo mais, vai entender? Se eu pergunto para as Isadora, o que está acontecendo? Ela falou assim, você não crê não? Joga ainda na minha cara, mulher boa que eu tenho, tem que falar. Aí o que acontece? Hoje eu fico surpreendido, e eu vou falar isso aqui com fé e ousadia, mas não nos falta mais gente para trabalhar, se tornou um lugar abençoado para trabalhar, quando eu falo assim, e agora, vai sair 4 pessoas de uma vez, semana passada saiu 4 de uma vez, quando eu olhei para trás, aí um falou para mim assim, eu assumo o lugar dele, o outro, não, eu também fico no lugar dele, eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Sabe como eu achei um funcionário esses dias? Na rua, na porta da minha casa, eu saí de fora, e vi um cara vindo assim de terno, com a Bíblia debaixo do braço, e ele falou assim, esse adesivo aí, legal, eu falei, você já trabalhou? Não, eu tenho 10 anos que eu tratei de vaca em outro lugar, e aí minha sogra não passou bem, a gente veio para Nazareno, e agora eu estou capinando, lá no tal lugar lá, falei, cara, você vai trabalhar para mim, vão lá conhecer, coloquei ele no carro, levei lá, mostrei para ele, está lá comigo hoje, o cara de Deus, um cara firme em horário, em compromisso, dando valor, sabe o que ele deu valor? Nos 2 litros de leite que eu dou para ele todo dia, ele falou, cara, você não sabe, você não tem noção, esse salário melhor que você me ofereceu, tanto que vai me ajudar, porque eu estava passando necessidade em casa, e aí você fala para mim, que não tem como um negócio glorificar o Senhor, como que não tem como? Mas uma coisa que a gente fechou, sabe o olerite? A gente registrava as pessoas com um salário mínimo, para pagar menos impostos, eu que a Isadora sentiu no coração, e falou, nós arrumamos tudo, quer pagar mais imposto? É mais 10, não sei quanto que é, vamos pagar, não tem problema não, vamos colocar o salário verdadeiro de quem está trabalhando, porque lá no final, isso contribui muito para a pessoa que está trabalhando,
na hora de sair do trabalho. Então hoje nós pagamos o valor real na carteira da pessoa, não é mais aquela tapiação de que, é só um salário mínimo e você ganha mais. Às vezes a pessoa estava ganhando 2 salários e estava registrada com salário mínimo. Por quê? Sonegação de impostos. E ainda tem muito mais coisas que a gente quer entrar e entender e ir eliminando. E quanto mais a gente vai eliminando brecha, Deus vai nos abençoando. Então, mais uma coisa que Deus tem nos abençoado, nós temos agora, eu particularmente falando, eu tenho tempo para minha família, coisa que eu nunca tive, e eu falava, Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou aumentar essa fazenda? Como é que a gente vai continuar progredindo isso aqui, sendo que não tem gente para trabalhar, e eu não tenho tempo para ficar em casa, eu não consigo separar meu tempo. Eu consigo ter tempo para atividade física, eu consigo ter tempo para minha família, eu consigo ter tempo para vir na igreja. Às vezes quando alguém me chama, dos meninos, do jovem ali, se eu não tenho jeito de ir na pessoa, eu levo eles para a roça comigo, né? Quantas vezes nós já fomos para a roça junto? Mas a gente vai administrando, porque Deus tem dado sabedoria e graça, porque nós temos fechado as brechas, nós temos impedido o mamon de entrar na nossa vida, amém? Então, tudo pertence ao Senhor, inclusive tudo o que você possui, tudo que você tem é Deus. Então agora concluindo, para terminar, entenda, tudo tem a ver com fidelidade e a boa administração, assim pode se preparar para a multiplicação. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações, os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Essa é uma promessa do Senhor, você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Viver uma administração fiel e multiplicadora é reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que Ele nos chama a investir com sabedoria, generosidade e responsabilidade. Tudo o que eu tenho que não pertence a Cristo não cresce. Tudo que você tem que não pertence a Cristo não cresce. Então, uma última frase para você é só assim, olha, volte-se para Deus, volte-se para Deus, volte-se para Deus. Esqueça, em nome de Jesus, queria convidar você a ficar de pé, e mais uma vez quero declarar isso para você, volte-se para Deus, volte-se para Deus. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para as situações. Você quer viver uma vida biblicamente próspera, sendo feliz, tendo bom relacionamento com as pessoas, Deus abençoando a sua casa, os seus celeiros, tendo mais tempo com a sua família, quem não quer isso? Honre ao Senhor e pratique esses 5 princípios que Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nessa noite. Deus, entregamos, Pai, tudo o que foi falado aqui nas Tuas mãos, Deus. Eu oro a Ti, Pai, e peço, Senhor, que o Senhor, Deus, toque a vida de cada irmão aqui, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe, Deus, a minha intenção nessa noite. O Senhor sabe, Deus, o que eu estou falando aqui nessa noite, Pai. A nossa intenção aqui, Senhor, não é de tirar dinheiro, não é, Pai, de fazer a igreja ter mais dinheiro, nem nada disso, Pai. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração, mas nós queremos, Pai, uma igreja, Senhor, que vive biblicamente próspera. Nós queremos, Pai, desejamos, Pai, e nós sabemos, Pai, que o Senhor deseja para os teus filhos uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida, Senhor, de intimidade com o Senhor, Deus, e Deus, em nome de Jesus, sabendo gerir o seu tempo, sabendo gerir os 90% que o Senhor confiou para nós, Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos, Pai, que pode, Deus, haver, Deus, e já está havendo um mover do Teu Espírito Santo, Deus, sobre os corações nessa noite, Pai, um mover do Teu Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Pai, para que o Senhor possa transformar corações, quebrar os corações de pedra e transformar em carne novamente, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, sobre aqueles, Deus, que acham que é impossível, sobre aqueles, Senhor, que às vezes têm priorizado as coisas desse mundo e não priorizado o Teu reino, em trazer a oferta, em trazer os dízimos da Tua casa, Senhor, venha mudar esses corações, em nome de Jesus, Pai, assim, Deus, como aquela viúva, Senhor, que deu tudo o que ela tinha. Muitas vezes, Senhor, nós achamos que é muito pouco que nós temos, mas o Senhor deseja de nós o nosso coração, em nome de Jesus. Eu declaro que o mamon seja expulso em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que essa batalha que estamos travando todas as semanas, em jejum e oração, em nome de Jesus,
a nossa igreja vai ser transformada, a nossa igreja vai ser reavivada, a nossa igreja, Pai, vai expulsar esse mamão da vida de cada um, e ó Deus, uma enxurrada de prosperidade, uma enxurrada, Senhor, de novos negócios, empreendimentos, ó Deus, uma expansão na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, e eu declaro, Senhor, que eu creio em Ti, eu creio no Teu amor, e nós temos fé nessa noite, para acreditar que se os nossos corações voltarem para o Senhor nos abençoará.